Aleluia. Então, novamente, bom dia para quem está aqui pessoalmente e para quem está online. Bom dia também, graça e paz. Vamos lá, tenho algo para compartilhar com você que está queimando meu coração. Fiz questão de transmitir para ficar salvo, para que depois você fique ruminando nisso. Mas a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 15, versículo 16 e 17, o 16, muito famoso, muita gente conhece. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Agora você olha que coisa interessante, é o versículo 17. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que daí ele fala, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí você fala, pastor, mas o que tem a ver amar uns aos outros com ir dar fruto? E depois eu poder pedir tudo que eu quero e Deus me dá. Você sabe, estou meditando muito nisso nessa semana e falei na reunião com os discipuladores nessa semana a respeito de você estar confortável onde você está. Por quê? Porque você tem que ter uma clareza de que foi Deus que te plantou naquele lugar. Amém? Amém mesmo? Então, quando você sabe que você está num lugar, foi plantado por Deus nesse lugar, você está lá por um propósito. Você não escolheu, você foi escolhido. E para quê? Para dar fruto. E o seu fruto permanecer. E aí, tudo que você pedir para o Pai no nome dele, você vai receber. Só que o versículo 17 coloca agora uma conexão muito clara para você entender o que é o lugar para onde Deus te mandou e quais são os frutos que você vai gerar. Porque tudo tem a ver com pessoas. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então eu estava meditando nisso, Eu nunca fiz essa ligação de um versículo com o outro. A gente tem mania de falar de um isolado. E sempre do 16. Mas você vê que amar uns aos outros também tem um versículo só falando. É para amar. Isso vos mando. Não é assim vos peço. Isso vos mando. Que vos ameis uns aos outros. Mas agora vamos lá, expandir a revelação. Você sabe qual que é uma grande questão? É que, por exemplo, para quem empreende, eu falei disso no culto passado, às vezes imagina que foi plantado por Deus naquela empresa, naquele negócio, naquele segmento, naquela cidade, por causa do lucro que aquele negócio vai dar, por causa do dinheiro que ele dá. Outros imaginam que estão indo para uma empresa como um funcionário por causa do cargo que Deus quer colocar ele para ocupar, a influência que ele vai ter. Aí você vai ter aqueles que envolvem com política pensando nisso. Não, eu quero influenciar para o reino. Você vai ter aí a teologia dos 7 montes, que os crentes têm que ocupar todas as esferas da sociedade, tem que ser o primeiro no esporte, o primeiro na cultura, o primeiro na política, o primeiro na economia. E aí você vai ver tudo preocupado com o lugar ou o resultado que vai ter lá. Sendo que a prioridade de Deus são as pessoas. Pessoas. Você não se escolheu, foi Deus que escolheu e mandou você ir dar fruto. E o seu fruto permanecer. E qual é esse fruto? Não é o lucro do negócio, não é o cargo, não é o salário que você vai ter, não é a influência, não é a fama, não é a quantidade de seguidores. São pessoas. Só que não basta você submeter aquilo que Deus mandou você fazer e você ir para um lugar para abençoar pessoas. Por quê? Porque você pode fazer isso como um enviado de Deus, mas odiando as pessoas. Murmurando, reclamando delas. Não aguenta esse povo, canseira demais. Canseira, não dá, mexer com gente dá trabalho demais. Você já viu essa expressão, com certeza. Você nunca falou isso, claro que não. Você tem a clareza muito grande que Jesus morreu foi por causa de pessoas. Então você não acha que dá trabalho, que é canseiro, mas tem gente que acha. Mas o fato é que quando você entende que tudo tem a ver com pessoas, mas não é para você ir arrastando a corrente, como um escravo debaixo de chicote, mas é você fazer tudo isso com amor.
E aí o versículo 17, eu acho que é para trazer esse equilíbrio. Eu escolhi você, estou mandando você ir para dar fruto, seu fruto vai permanecer, mas lembra, tem que amar as pessoas. Esquece disso não, porque talvez você está deixando de amar. Acredite, você está relacionando com as pessoas baseado no que elas podem fazer por você, ou no que você faz por elas, e aí vai gerando um monte de dívida de gratidão. Tem um monte de gente aí que está extremamente endividado com você, porque você serve elas, você está lá frutificando na vida delas, e aí você tornou essa pessoa um escravo, que ela está ali agora, tudo está anotadinho na caderneta, tudo que você fez para ela. Por quê? Porque não foi por amor. Porque quando é por amor, aí não tem essa dívida. Né? Eu sempre gosto de usar essa matéria, né, que uma vez lançaram falando do custo de criar um filho, né, que descobriram no Brasil que numa classe média, né, média mesmo, não está nem média alta, média baixa, para você criar um filho, né, da hora que descobre que a mulher está grávida até 18 anos de idade, custa R$1.800.000. Mas isso já tem alguns anos. Hoje imagino que é bem mais já. E aí, você sabe, quem que vive anotando isso daí? Quem que vive anotando para depois virar para o menino e falar, você me deve 1.800.000. Aí o menino vai começar a trabalhar, vai começar agora a amortizar a dívida, vai começar a te dar presente, fazer as coisas por você para diminuir o que você gastou com ele. Isso é loucura. Por que é loucura? Porque seu filho você ama. Você não está anotando nada. Pelo contrário, você está aqui já pensando o que eu vou fazer mais por esse menino. O que mais que eu posso dar para ele? Né? Eu tenho 3, então eles fazem aniversário, um em abril, o outro em julho, o outro em novembro. Eu louvo a Deus, está bem espaçado. Aí isso daí dá tempo de eu fazer alguma coisa assim, melhor para cada um. Né? Eu fico vendo família que faz assim tudo no mesmo mês, aí eu imagino que fica mais apertada a coisa. Mas eu sempre falo para eles, falo, olha, eu amo dar presente para vocês, quero sempre dar o melhor, me organizo para isso, mas a prioridade é a mãe de vocês. Aí você vê, já é um tipo de relacionamento diferente, porque filho você pode fazer, presentear e tudo, e é filho. Tem uma questão de obrigação com educação, com segurança, com saúde, com comida, roupa, né? Você não anda, larga seus meninos pelados na rua, aqueles meninos catarrentos de cueca, só o catarro, pé de Todd. Não, você cuida bem do menino, veste bem, bonito, ajeitado. E aí, por fim, você pode falar, porque é filho. Não, mas você sabe, relacionamento com a esposa é um negócio poderoso demais, porque não é filho, é esposa. Na teoria, você tem obrigações também. Né? Vai vestir, vai alimentar, vai suprir, vai cuidar. Mas olha o tanto de presente que dá para a mulher. Estou falando, claro, do marido para com a esposa. Vai dar presente. Tem obrigação de dar presente? Não, obrigação não tem. O que é obrigação, ele está fazendo, ela não pode cobrar nada mais, né, de obrigação. Ele faz por quê? Por amor. Ah, pastor, mas tem segundas intenções. Tem não, irmãos? Tem demais. Tem uma cadernetinha, está anotado, eu vou cobrar. Mas nunca é da mesma moeda, não é, irmãos? Muito. A mulher, o que custa? Ela fazer com o marido algo que é para ser bom para ela também. Não é ela ir lá e agora quitar uma dívida com dinheiro também. Então, assim, eu só estou querendo te mostrar que quando é baseado em amor, você simplesmente faz. Você não tá, o outro não está te devendo. E assim é também na vida da igreja. Você está liderando uma célula, discipulando, pastoreando por amor, você simplesmente faz. Mas você não faz pouco não, você gera fruto, esse fruto permanece, você sabe que você foi escolhido por Deus para fazer isso. E aí ainda ele coloca uma promessa poderosa, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Aí tem um monte de gente que faz o quê? Qual que é a interpretação dele? Eu vou servir a Deus aqui, e aí eu vou pedir para ele um carro. Eu vou servir a Deus aqui, e eu vou pedir umas férias. Porque se ele falou que se eu, então, cuidar dessas pessoas e amá-las, e ir lá e gerar fruto, aí tudo que eu pedir para o Pai em meu nome, ele vai me conceder. Mas é saudável para você entender que o que ele está colocando aqui é para você pedir tudo que você precisa para que esse propósito se cumpra. Ir lá, amar as pessoas
gerar fruto e esse fruto permanecer. Então Deus me escolheu, eu estou arquitetando a revelação na sua cabeça aqui. Então Deus te escolheu. Quantos foram escolhidos por Deus aqui? Quem está assistindo aí, escreve nos comentários aqui, eu fui escolhido por Deus. Quem está aqui fala isso, eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Aleluia. Então você foi escolhido. Para quê? Para ir dar fruto. Você foi escolhido para isso. E esse fruto fazer o que com ele? Permanecer. Ou seja, ele vai continuar frutificando. Aí você gerou fruto, esse fruto que você gerou vai gerar frutos também. E aí, continua. Depois, você tem que lembrar que é por amor, não é por obrigação apenas, né? Amarrado, por amor. Aí, quando você entende tudo isso, tem um monte de coisa que você vai precisar para fazer isso. Tem um monte de necessidades que vão surgir. E aí o Senhor está falando, pode pedir. Aí, quando você entender tudo isso e vai cumprir tudo que eu estou pedindo para você fazer, pode pedir o que você precisar, no nome de Jesus, e eu vou te dar. Entendeu? Então, só que muitos não estão pedindo aquilo que ele precisa para ir lá dar fruto. Eles estão pedindo aquilo que ele quer para trabalhar menos, para desfrutar mais. Ele não está preocupado em frutificar mais. Então, assim, né, eu estou já arquitetando, porque pode ser que essa seja a palavra que eu vou pregar no Seminário dos Empreendedores Radicais. Se eu for convidado para pregar, que ainda não está certo os preletores. Mas eu já deixo no meu freezer espiritual ali. Se não for lá, onde eu tiver a oportunidade de pregar. Mas você sabe, muitos empresários, falando para empreendedores, eles têm muitas necessidades. Só que as necessidades, normalmente, que eles colocam diante de Deus, tem a ver com ele, com a família e com a manutenção do negócio. Mas eu quero estimular você a entender que quando você entende que você foi colocado nesse lugar para gerar fruto, e frutos que permanecem, esses frutos são pessoas, e você passar a orar então por mais condições de alcançar mais pessoas, de ser ainda mais bênção na vida delas, aí tudo que você pedir para o Pai no nome dele, ele vai te conceder. Percebe a diferença? Senhor, multiplica o faturamento da minha empresa para eu ganhar mais dinheiro, porque eu quero viajar para Disney, quero conhecer o Mickey. É uma oração, é lícito? Claro que é, você pode ir todo mês, tendo condição para pagar. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Essa é uma oração só. Outra oração é, Senhor, multiplica o faturamento da minha empresa, me dá sabedoria para administrar, amplia o amor no meu coração pelas pessoas que trabalham comigo, cliente, fornecedor, todo mundo que orbita aqui em volta desse negócio, mas faz crescer para eu poder alcançar mais pessoas, para eu poder abençoar mais gente, gerar mais fruto, que vai incluir sua casa também, claro, porque é tudo por amor. Você vai querer avançar porque você ama a sua casa, você ama quem trabalha com você. Mas aí tem uma outra amplitude disso, que é você falar, Senhor, multiplica faturamento, lucro, sabedoria para administrar, para que eu abençoe ainda mais as pessoas que eu amo, da minha família, as pessoas que eu amo, que trabalham comigo e que estão ali em torno da minha empresa, mas também as pessoas que eu amo, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então eu quero prosperar mais para abençoar minha família, para abençoar quem trabalha comigo e para abençoar a igreja, para alcançar ainda mais pessoas. Percebe que aí vai ampliando o propósito do seu negócio? Ele deixa de ser um negócio gerado só para sustentar sua família e os desejos que você tem para desfrutar, que não tem problema nenhum, você pode ter uma lista enorme de coisas para desfrutar com sua família, mas aí você está incluindo agora as pessoas que trabalham com você, cliente, fornecedor, amigo, vizinho, tudo, e você está incluindo também aqueles que são alcançados pela mensagem do Evangelho, que vão ser transformados para junto com você também gerar mais frutos, frutos que permanecem. Amém, irmãos? Então que expanda no seu coração essa convicção, você foi escolhido por Deus. E aonde Ele te plantou, Ele quer ver você confortável aí, sabendo que você foi plantado por Ele nessa posição, para liderar, discipular, pastorear, empreender, criar os seus filhos, fazer o que tiver que ser feito, com essa revelação de que você foi escolhido por Deus, e aonde Ele te plantou, você vai frutificar. Esse é o ano da multiplicação, então esse você vai frutificar ainda mais. Então seu negócio vai crescer, sua renda vai aumentar, seus discípulos vão crescer, sua família vai prosperar, tudo na sua vida vai multiplicar.
mas com clareza disso, que você foi escolhido por Deus para fazer isso. E não é por obrigação, é por amor que você vai fazer isso. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você por um instante, fique em pé no seu lugar. Quero orar por você que está assistindo também. Vou orar por eles que estão aqui e vou orar por você. Então não desliga não, recebe a oração e depois você pega esse vídeo e manda para todo mundo que você conhece. Aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você, te abençoar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada um de nós, eu me incluo nisso, cada um de nós, uma compreensão diária de que fomos plantados pelo Senhor, onde o Senhor nos colocou, nessa família, nesses negócios, nessa profissão, nesse ministério, nessa igreja, nessa cidade, aonde nós estamos. Foi o Senhor que nos plantou e nos escolheu. E tudo isso por um propósito: alcançar, abençoar ainda mais pessoas. Pai, que assim, ó Deus, o fruto seja gerado e permaneça, gere muitos outros frutos. Pai, e aí nós pedimos para o Senhor, queremos pedir para o Senhor nos dar tudo que nós precisamos para gerar esses frutos. Nos dá unção, nos dá sabedoria, nos dá o poder, nos dá a revelação, mas nos dá também o recurso financeiro, nos dá, ó Deus, as conexões, nos dá a sabedoria para resolver problemas, nos dá direção, nos dá criatividade, nos dá poder, nos dá autoridade, nos dê, Senhor, realmente uma postura clara, uma identidade real, ó Deus, nobreza espiritual, ó Deus, postura diante do mundo espiritual para atacar, condenar e expulsar todo ataque do diabo que está resistindo à frutificação do Senhor na nossa vida. Nós quebramos agora todo intento de Satanás para fazer em nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui, pega também lá no meu Instagram o link, compartilha nos seus grupos, manda para todo mundo. Eu creio que muita gente precisa ouvir essa palavra, ainda que Deus vai me dar a oportunidade de expandir a revelação dela, incrementar, pregar e ter muito mais para falar sobre isso, mas eu creio que algo começou hoje. Um mover no seu coração mesmo, de alegria aonde você está. Um renovo da alegria na sua profissão, no seu negócio, no seu ministério, na célula que você está, na igreja que você está, aonde você foi plantado, na sua família. Alegria por saber que você foi escolhido para estar aí. E você vai amar todas as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho e na vida da igreja. E tudo que você precisar para cumprir o propósito de Deus e frutificar em todos esses lugares, você vai pedir e o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Dá um abraço no irmão que está perto de você. Deus abençoe você. Compartilhe isso daqui, rumina isso e seja abençoado em nome de Jesus.